Pois bem, meus irmãos, prosseguindo então, contamos a história de John Wesley. Agora vamos contar, ainda na página 54, a história de Pedro Boller. Bom, o ano é 1733 da era cristã. Os últimos 6 anos estão sendo assim importantes na história da igreja, né? Os morávios foram expulsos lá da República Tcheca, caminharam 400 quilômetros até a Alemanha, na Saxônia, foram para a Inglaterra, uma parte para a Rússia. Então, e nesse período também vai haver o desenvolvimento dessas igrejas moravianas, anabatistas. Em 1733 da era cristã, Boller foi enviado com outros 2 morávios. Ele foi nomeado como missionário para a Groenlândia, a fim de revitalizar o trabalho missionário ali. Por quê? Porque já estavam enviando, pelo menos há 3 anos, né? Mais ou menos já estavam enviando missionários, ok? E agora, em 1733, eles enviam mais um missionário para a região da Groenlândia. Vocês sabem que é no norte, uma região até bem fria, né? Em 1738, explodiu um reavivamento e nos anos seguintes, centenas de esquimós foram convertidos ao cristianismo. Aqui, cristianismo, né? A esses anabatistas. Então, vocês vejam agora, tendo liberdade para pregar o evangelho, então você vai agora começar a era das missões. E são exatamente esses missionários anabatistas e de outros também. Aqui para o Brasil, os missionários que virão, eles virão da Suécia, ok? Mas são esses anabatistas que vão pregando pelo mundo. O comentário prossegue. Pedro influenciou a conversão de John Wesley, da igreja protestante para a igreja anabatista pentecostal. As igrejas metodistas wesleyanas mantêm o pentecostalismo até os dias atuais. Bom, eu coloquei aí para vocês um texto até da igreja metodista, ela descrevendo a sua história, né? Eles dizem: seguiu logo para Londres, onde tinha de prestar conta com os diretores da colônia da Geórgia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que John Wesley, ele, quando voltou, né, dos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos, ele conheceu o cristianismo, a fé anabatista com os moravianos no navio. Foi para a Geórgia, voltou. O que acontece agora quando ele volta? Olha, seguiu logo para Londres, onde tinha de prestar conta com os diretores da colônia da Geórgia. Ele era um bispo, né, anglicano, então ele está exercendo o trabalho dele. Mas, vamos dizer, no coração dele ele já se converteu, vamos colocar assim. Ali encontrou o seu irmão Carlos, que ficou muito surpreendido com a sua chegada. O seu conhecimento dos moravianos em Savannah, nos Estados Unidos, naturalmente fê-lo procurar os moravianos em Londres. E na terça-feira, 7 de fevereiro, um dia muito digno de ser lembrado, como diz no seu diário, encontrou-se em casa de um negociante holandês com Pedro Boller, homem este que havia de influir grandemente na sua vida. Boller fora educado na Universidade de Jena e unira-se aos moravianos, quando ainda rapaz. Ou seja, ele também era um protestante e também aceitou Jesus, vou colocar assim, na igreja anabatista. Foi para a igreja anabatista que eles estão chamando aqui de moravianos. E prossegue. Fora ordenado como missionário moraviano pelo conde Zinzendorf e estava de caminho para Carolina, na América, quando Wesley o encontrou. Ele estava então fazendo discursos por um intérprete a auditórios pequenos em Londres. E preste atenção, vamos dizer, o que o historiador fala, né? Ele diz: e uma estranha influência espiritual acompanhava as suas palavras. O que é uma estranha influência espiritual? Vamos dizer, o John Wesley descreve como algo vivo, tá bom? Ele era anabatista, dessa igreja que é chamada de moraviana,
Tá bom? Então essa estranha influência espiritual, eu entendo que poderia ser descrito como uma boa espiritualidade. Sentiam a presença de Deus, sentiam a ação do Espírito Santo, né? Assim é que poderia ser descrito, tá ok? Bom, e aí prossegue também, coloquei a citação aí de como eles chegam nos Estados Unidos, esses moravianos que vieram para os Estados Unidos e influenciaram na conversão de John Wesley. E diz, em 1740, após a expulsão dos morávios em Savannah, Bonner liderou-se grupo da Geórgia para a Pensilvânia, ou seja, nos Estados Unidos também, eles começaram a crescer e acabaram que foram descobertos e foram expulsos, ok? Então eles saíram da Geórgia e foram para a Pensilvânia, ou seja, para uma região deserta dos Estados Unidos, onde fundaram as cidades de Nazaré e Belém. Ou seja, vejam, os anabatistas aqui nos Estados Unidos protestantes, eles também estão sendo perseguidos ainda. Eu contei para vocês na aula passada a história das bruxas de Salem, que ali, na verdade, a igreja protestante puritana, ela matou um pastor anabatista, tá bom? E uma irmã e um outro irmão dessa igreja anabatista. Aquilo ali foi, na verdade, uma ação do demônio e enforcou o pastor. Tá bom? Enforcou o pastor. Então aqui eles foram descobertos dessa primeira região onde eles vieram. Aí eles fogem agora para a Pensilvânia e fundaram essas cidades de Nazaré e Belém, ainda populosas e prósperas comunidades moráveis, né? Ou seja, foram para essa região esperando até eles nos descobrirem que essa perseguição diminua. Olha, está perto. Por quê? Estamos em 1740. Os Estados Unidos estão perto de fazer a sua independência da Inglaterra. Quando fizer essa independência, os Estados Unidos vai colocar na sua Constituição, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Só aí que os protestantes vão parar de matar os anabatistas aqui nos Estados Unidos. Mas nesse período, olha, foram expulsos, ainda estão fugindo. 1740. Faltam poucas décadas para a guerra de independência e a independência dos Estados Unidos. Tá bom? Bom, então continua contando a história desse Pedro Boller, né? E ele diz, ele foi visto como um salvador para muitos morávios naqueles lugares. Em tempos de crise, ele era considerado um pregador capaz de restaurar a paz e a esperança que as pessoas buscavam tão desesperadamente. Ele voltou para a Inglaterra para organizar um novo grupo, conhecido como a Congregação do Mar, que ele enviaria para a América do Norte. Esse grupo de imigrantes viajou com ele e fixou-se em Belém em 1742. Belém aqui é esse Belém, lá dos Estados Unidos, tá bom? Então veja, esse pastor, ele conseguiu tirar os moravianos dessa região que eles foram descobertos em 1740, na Geórgia, levou-os para a Pensilvânia e lá fundou, né, iniciaram no local, procuraram uma região, era o que mais tinha nos Estados Unidos, tá bom? Procuraram uma região onde não existia nenhuma cidade, nenhum protestante, porque os Estados Unidos era dominado pelos protestantes, e fundaram lá uma comunidade. Como que chamaram? Nazaré, Belém. Eu até citei para vocês que na história, Montano, um pentecostal lá nos anos 200, fugindo do império, da perseguição do Império Romano, ele foi para uma montanha escondida, tá bom? E lá fundou uma comunidade que ficou durante a perseguição, que eles chamaram de Nova Jerusalém. E são criticados por conta disso. Isso é natural, né? Como os anabatistas aqui agora, eles falaram, vamos dar um nome como se nós estivéssemos na Terra Santa. Isso é natural. Chamaram de Nazaré e Belém, ou Betlehem, né? O comentário prossegue. Ele foi visto... desculpa, eu já li essa parte. Não, desculpa, eu já estava repetindo a leitura. Então, interessante também, ele volta para a Europa e depois ele envia mais pessoas para as Américas. Ou seja, ele tinha conseguido então um local na Pensilvânia,
onde vai se desenvolver essa igreja, ou seja, vai trazer mais pessoas para essa igreja, quando 2 anos depois. Então vejam que os anabatistas, eles ainda estão vivendo sob perigo, ok? Porque em alguns casos, como nós vimos nas bruxas de Salém, lá na cidade de Salém, que eles tinham fundado, eles chamaram de Salém ou Jerusalém, os protestantes perseguiram eles lá e mataram alguns, e agora eles estão fugindo, tá bom? Bom, eu recomendo a vocês lerem o diário de Wesley, porque ele descreve o culto desses anabatistas, né? Ele dizendo, quando eu cheguei no culto deles, e eles orando com aleluias alto, tudo, e ele vai descrevendo, nós vemos assim como um culto pentecostal, tá bom? Como um culto pentecostal. Então é uma parte bem interessante, vamos dizer, da história, porque nós estamos vendo que havia a igreja pentecostal, igrejas que estavam sendo perseguidas, mas agora estão se desenvolvendo porque a liberdade está aumentando. E como eu falei para vocês, paramos aqui em 1740, 1742, tá bom? Os Estados Unidos está perto de fazer a sua independência da Inglaterra, e quando ele fizer a independência, ele acaba com a igreja estatal, tá bom? Por quê? Porque ele diz, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Esse é um momento na história do cristianismo e do judaísmo que ambos louvam a Deus. Porque as igrejas anabatistas aqui nos Estados Unidos, vai acontecer o mesmo na França, que vai ocorrer a Revolução Francesa, que elas ocorrem em paralelo, né? Tá bom? E a França também vai colocar, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Então serão 2 países onde judeus e anabatistas não serão perseguidos mais. Ok? E até o Napoleão, quando ele, depois com esse desenvolvimento da Revolução Francesa, que ele começa a conquistar países, cada país que ele conquista, ele conquistou até a Itália, cada país que ele conquistava, ele levava o ideal francês, que dizia, ninguém poderá ser molestado por sua fé também. Então a perseguição na Europa também vai ter uma redução drástica. E é uma coisa que nós falamos com tristeza, para nós nos mantermos separados de católicos e protestantes. Eles pararam de perseguir, não é porque eles entenderam que aquela era uma atitude errada, não. Eles pararam de perseguir porque os cidadãos comuns, os filósofos, os ateus, né, começaram a criar leis contra eles. Porque os anabatistas não tinham como criar leis, mas as leis católicas e protestantes ainda eram de perseguição. Nós estamos vendo entre os protestantes puritanos, que seriam os mais leves, né? Tá bom? Nos Estados Unidos ainda estão perseguindo os moravianos. Olha, aqui na região da Geórgia vocês não vão ficar não. Expulsaram, eles tiveram que sair e procuraram uma região, e o historiador disse, eles fundaram uma comunidade que chamaram de Nazaré e outra comunidade que chamaram de Belém. Então vejam que eram muitos, e essas comunidades cresceram e hoje são cidades, né, da Pensilvânia.